Queridos irmãos, queridas irmãs, que nos abençoe Jesus, esse irmão, amigo incondicional de todas as horas. Se resolvemos ser cristãos, precisamos refletir longamente a respeito do compromisso assumido. Ser cristão significa que nós já começamos a perceber com mais frequência a presença de Jesus em nossas vidas. E sendo Ele o grande exemplo, o grande guia, a verdade, o caminho e a vida, nós, diante deste grande compromisso, precisamos fazer essa reflexão profunda. Um dos hinos, um dos temas, uma das mais belas e emocionantes poesias, um dos mais belos e emocionantes diálogo oferecido, uma das maiores ensinamentos que a humanidade recebeu, foram as bem-aventuranças. E a primeira das 9 bem-aventuranças já fala em humildade. Então, acreditamos nós que para nós sentirmos-nos confortáveis como cristãos, nós precisamos entender, praticar, viver a humildade, que não é a nossa reflexão da noite, mas a humildade, ela vai espelhar todas as demais virtudes. Nesta noite, nós estaremos juntos, fazendo uma reflexão a respeito da fé, da esperança e da caridade. E talvez o primeiro questionamento que façamos seja: é muito importante também estas virtudes? Será que a sustentação da nossa existência na fé, crendo sempre na presença de Deus, aceitando os seus desígnios, entendendo cada passo da nossa jornada, sem abandonar esta fé em Deus? Será que precisamos, e é importante, sentirmos-nos esperançados, termos esperanças a cada atitude que tomamos diante do reflexo que poderá acontecer? Esperança esta de que nos trará conhecimento, de que nos trará felicidade, de que nos trará alegria. Será que é importante fazer a caridade participar da nossa existência? Essa mesma dúvida, esse mesmo questionamento passou pela cabeça de um grande religioso da Igreja Ortodoxa Russa, nos meados de 1800. Ele era um monge que atuava no confessionário da Igreja Ortodoxa Russa. E então sentia-se compromissado como cristão, mas falho como transmissor desses conhecimentos de Jesus. E nos conta a mediunidade de Ivone Pereira, através do espírito de Leão de Tolstói, em um livro de nome Ressurreição e Vida, que em uma determinada ocasião, neste século XIX, por volta do seu final do século XIX, esse monge que atuava em confessionário, em uma noite no seu catre, ajoelhou-se e pediu a Deus: meu Pai querido, a tarefa de ser cristão não tem sido muito fácil. E ainda mais quando, como cristão, gostaria de servir o meu próximo. A paróquia onde atuo são dezenas, centenas de frequentadores. Faço parte dos monges que atuam no confessionário e tenho me entristecido por demais, porque todas as semanas
quinzenas, dependendo da frequência de cada um, recebo-os para a confissão e eles me relatam exatamente as mesmas falhas. E todas essas falhas que relatam, não estou querendo julgar, porque são fatos, estão ligadas à falta do entendimento da humildade, à falta de fé, à falta de perseverança, à falta de caridade, enfim, estão relacionadas com a ausência das virtudes divinas, a ausência do grande ensinamento do irmão Jesus em suas vidas. Então, meu Pai querido, vou lhe propor uma tarefa bastante trabalhosa que eu farei neste próximo ano, para que as suas bênçãos sejam mais fortalecidas na direção de minha fé, para que eu possa fazer com que os paróquios que frequentam a paróquia onde celebramos todos os trabalhos religiosos da nossa religião sejam abençoados com o sentimento cristão e possam melhorar cada vez mais. Durante um ano, nos 2 primeiros dias da semana, propor-me-ei, durante esses 2 primeiros dias, há um absoluto jejum. No 3º e no 4º dia da semana, passarei o dia em oração. E nesses 2 dias que passarei em oração, alimentar-me-ei apenas de água e pão. Os outros 2 dias, eu procurarei auxiliar dentro das minhas possibilidades físicas e capacidade de execução dos trabalhos, no cultivo dos campos aqui perto de nós. E então no 7º, quando eu os confessar, quando a serviço de Deus, no confessionário, eu estiver transmitindo e recebendo as suas informações, neste dia eu estarei só trabalhando no confessionário. Orou e adormeceu. Pareceu dormir feliz. Os meses foram passando e o monge foi notando, como relata Ivone Pereira pela sua mediunidade, pelo espírito Leão de Tolstóis, que ele não notava diferença alguma. Continuava absolutamente da mesma forma, as mesmas falhas, os mesmos percalços, as mesmas recomendações que diziam ser seguidas, mas que ele sentia não o eram. Quando estava quase finalizando o ano da sua devoção, do seu compromisso, ele de novo ajoelha-se em oração, mas desta vez ele fala: meu Pai querido, salva-me desta tarefa em glória, em que como cristão não consigo sucesso. Por favor, que eu possa voltar a teu reino, porque aqui não tem mais jeito. Deitou-se e ao adormecer sentiu sair do corpo. Ele até parecia ver seu corpo deitado, mas ele estava fora do corpo. Preocupado com o fato, nota-se que era um religioso, católico ortodoxo, não tão acostumado como nós espíritas cristãos estamos com as informações que hoje temos. Era o fim do século XVIII, mais ou menos a mesma época em que a codificação espírita começava a tomar corpo e ganho de informação no mundo. Então ele vê-se fora do corpo, assusta-se. E no momento em que assusta-se, ele percebe que um anjo, assim ele chama, assim Leão de Tolstói denomina, quando conta-nos esse conto, ele sente a aproximação de um anjo que oferece-lhe a mão. Ele toca-lhe a mão e sente uma velocidade incrível, que é tomado pelo seu corpo, que não é mais o corpo, é o espírito, em direção a um grande espaço muito luminoso, com pequenas estrelas, com pequenos rastros de luz, enorme, enorme. E então ele pergunta para o anjo: estarei eu no céu? E o anjo diz: não, você está no universo que está sendo constantemente criado por Deus.
E esses pontos de luz são inúmeros sistemas planetários, sistemas solares, vias, como a Via Láctea, que você já ouviu falar em estudos, quando da sua época do estudo do científico. E onde está a Via Láctea? Então, eles voaram, volitaram, durante alguns minutos, está ali. E ele viu um rastro pequeno de luz que perdia-se na quantidade enorme de astros luminosos que estavam no universo. Aquela Via Láctea é a Via Láctea. Vamos nos aproximar. Esse aproximando vira um ponto de luz pequeno. O menor ponto de luz de um conjunto. E aquele menorzinho ponto de luz? Aquele é a Terra, onde você vive. Tão insignificante, não para o Criador, que se preocupa com todo o universo. Você quer conhecer a história? Eu gostaria. Então ele foi levado em uma grande sala de estudos. Nós chamamos de sala, mas era um espaço de estudos, onde haviam outros que estavam lá para poder estudar. E à sua fronte, como se fosse só para ele ver com seus olhos espirituais, uma grande tela, e rapidamente ele começou a ver a evolução do planeta Terra. Quando chega um momento em que aparece a presença de Jesus, para-se, para que ele veja lentamente os acontecimentos. E naquele momento ele presencia Jesus planejando a sua visita, planejando a sua estada no planeta Terra. E ele conversava com diversas entidades, assim é chamado pelo Leão de Tolstói, as entidades que, na verdade, o deveriam acompanhar no seu mergulho na carne no planeta Terra. E ele vai explicando para o monge: aquela é a perseverança, aquela é a verdade, aquela é a misericórdia, aquela é a esperança, aquela é a humildade. Enfim, vai lhe mostrando todas as virtudes que acompanhariam Jesus no mergulho na carne. E ele ouve um interessante diálogo, o mestre dizendo: está muito próximo a minha visita àquele planeta onde os irmãos precisam conhecer o amor, precisam aprender sobre o amor. Então as virtudes se uniram e um grupo delas falou: mestre, talvez fosse interessante nós fazermos uma viagem antes, para verificar como é que lá o ambiente é, para depois voltar, para depois te explicar, para depois te trazer notícias de lá. Apesar de não precisar saber das notícias, Jesus disse: então que seja feita as vossas vontades. E reuniu-se algumas delas, a verdade, a perseverança, a misericórdia, a fé, a esperança, a caridade, e vieram até o planeta Terra. E começaram a ficar maravilhosamente estupefatos, estas entidades, com o que viam. Porque o primeiro mergulho foi no subsolo deste planeta. E quando mergulharam no subsolo, perceberam riquezas das mais variadas em minerais, em solo, em formas de criar produções, aumentar. Sentiram-se maravilhados. Como Deus é maravilhoso, disseram elas, estas virtudes. Olha que subsolo maravilhoso. E mais depois, um tempo depois, passaram para a superfície. E na superfície visitaram os espaços rochosos, em seguida visitaram as florestas, os espaços onde tinham caudalosos rios e cachoeiras. E a cada lugar que visitavam, sentiam-se emocionadamente maravilhosos. Vai ser uma maravilha o mestre viver com todas essas bênçãos, ele que não precisa. Olha que coisa linda, que maravilha. Foram dizendo. É claro que nós estamos passando a história com a nossa própria emotividade. Então, mergulharam nas águas profundas dos grandes oceanos.
e encontraram nos oceanos também a maravilha, as bênçãos divinas, o amor divino esparramado. Ficaram felizes. Vai ser uma tarefa muito amorosa, vai ser uma tarefa muito maravilhosa, esse mergulho que o nosso Mestre dará na carne, porque tudo é uma beleza. A verdade, então, aproximou-se e disse: mas falta nós conhecermos o homem. Nós precisamos conhecer o homem. E foram conhecer o homem. Espalharam-se em pequenos grupos, elas que eram um grupo de 9, e procuraram aninhar-se no coração dos homens. A verdade, a perseverança, foi procurando aninhar-se no coração dos homens. A honestidade e a humildade ficavam observando. E todas elas vinham e relatavam: com este grupo não deu. Eles ainda não são capazes de nos perceber. O coração vacila. Eles pensam muito, mas amam pouco. A mente está sempre na frente, raciocinando, mas o coração não tem espaço para se expressar. O outro grupo, a perseverança, a honestidade, foram trazendo as mesmas informações. A fé, a esperança e a caridade, então, disseram: se o Mestre quiser vir, ele poderá vir. Mas será uma enorme perda de tempo, porque não sei o que ele poderá fazer no coração dos homens, que não são capazes de ver a beleza das florestas, o esplendor dos rios, que não têm nenhuma capacidade até o momento de conviver com o reino vegetal, com o reino animal, que não conhece a beleza e a riqueza dos mares, que estão em enormes disputas o tempo todo, ao invés de compartilhar fraternalmente essas bênçãos que são derramadas em grande quantidade. E voltaram. E o monge, envergonhado, vendo aquela cena, pensava: pois é, já era assim no início dos tempos, e parece que continua em pensamento. E voltaram, e ele presencia novamente uma reunião de Jesus, com todas estas virtudes, e mais aquelas que haviam feito esta jornada. É feito um relato a respeito do que encontraram, da dificuldade que sentiram, da falta de espaço no coração dos homens. E depois de ouvir, a verdade falou: então, mestre, se puder decidir para o lado de aproveitar o tempo, não acredito que seja lá neste planeta. Mas Jesus disse: meus queridos, nós vamos todos juntos mergulhar neste planeta. A nossa grande tarefa é transformar o coração do homem. Eles vão precisar de tempo, que na contagem deles poderão ser meses, anos, centenas de anos, milhares de anos. Cada um deles vai precisar ajeitar-se, decidindo por si próprio como vai agasalhar o amor no seu coração. Nós precisamos todos irmos juntos nesta verdadeira jornada de amor. E neste momento, a tela vai se afastando, o anjo retoma a sua jornada, pegando a mão do monge, e ele se sente voltar. Em poucos segundos, ele está novamente no seu corpo, continua dormindo, e a sua mente começa a ter algumas certezas, alguns equívocos que vão sendo resolvidos. E então ele percebe que o anjo lhe deixa uma mensagem. Ele continua dialogando com o anjo, e o anjo fala: como vês, querido monge, o bem-amado Deus e Jesus, depois, quando esteve entre todos os seus irmãos,
deixou a vós todos, inclusive a ti, aqui neste momento, todos os princípios para a pura redenção do gênero humano, do homem, para que possa entender a missão divina e para que possa, sendo cristão, começar a sua transformação. Essas transformações sempre nascerão do coração. Essas transformações serão aquelas que farão o efeito necessário e serão concluídas quando cada um de vós viver cada uma das 9 bem-aventuranças na sua plenitude, em vez de discursos teológicos, de discursos teóricos, que muitas vezes as inteligências, os espíritos que estão ouvindo não entenderão. A tarefa é alfabetizá-los com amor. Em vez de prometer-lhes castigos, de fazer trocas de favores, a tarefa é acreditar na bondade divina, na justiça divina, não afastar-se da fé, ver na esperança o caminho que vai conduzir o progresso que os olhos físicos não enxergam, mas que os olhos espirituais podem enxergar, e sendo virtuoso, praticar o serviço da caridade a cada dia. Em vez de prometer um céu duvidoso para aqueles que estão juntos de ti, meu caro monge, prometa-lhes trabalho. Não percas teu tempo com penitências do confessionário. Participe da atividade com eles. Dê-lhes os exemplos. Mostre que a sua fé em Deus é permanente, que a esperança que cada um daqueles que estão contigo serão os cristãos absolutos de amanhã, navegando pelas bem-aventuranças e praticando-as na plenitude. Mostre que tenhas esperança, que todos conseguirão, e caridosamente coloca-te a serviço deles a cada dia. Adormece, acorda no dia seguinte, renovado, já não quer mais ser um professor, já não quer mais atuar no confessionário, e começa a planejar como poderá servir, alicerçado na fé, alicerçado na esperança, alicerçado na caridade, como poderá servir como cristão. Entendeu então que ele poderia praticar estes ensinamentos em qualquer pátria, em qualquer local religioso, em qualquer espaço. Bastava ofertar-se a serviço do próximo. Sim, ofertar-se seguindo a única recomendação que Jesus havia dado quando estivera entre nós. Ama a teu próximo como a ti mesmo. Não precisas, completando o pensamento, não precisas subir no pico mais alto do mundo, como dizia Chico Xavier, no Everest, passando pelas geladas subidas. Não precisas fazer esforço maior do que estar sentado no seu lar, na sua cadeira, e amar o seu próximo nas orações, nas vezes em que dialogar com o seu próximo, nas vezes em que estiver vivendo em comunidade. E a partir daí, no dia seguinte, ele procura lá na diocese que frequentava os dirigentes e diz: eu gostaria a possibilidade de não fazer mais parte do confessionário. E começa a fazer um trabalho maravilhoso cristão. Envolve-se com a comunidade, participa todos os dias do plantio
e da colheita dos alimentos. Envolve-se na construção de escolas, envolve-se nas orações, que não são mais orações dominicais, são orações diárias. Envolve-se nos grupos que formam-se, alicerçado na esperança de uma vida melhor, alicerçado na caridade de servir o próximo, aos grupos que visitam os doentes, que visitam os necessitados, compartilhando o que tem para seguir cada vez mais adiante nessa tarefa de divulgar o cristianismo. Essa emocionante história, que está no livro Ressurreição e Vida, de Ivone Pereira, como médium, e de Leão de Tolstói como espírito, na verdade, só vem fazer com que nós referendemos cada vez mais essa necessidade da fé, a necessidade da esperança. A fé que vai fazer com que nós, quando a sentirmos, aceitemos os desígnios divinos. Mesmo que nós não entendamos o momento que estamos passando, nós entenderemos que esses desígnios de Deus estão à nossa disposição na forma da dor, do sofrimento, da dificuldade, para que nós aprendamos a ser humildes, para que nós aprendamos a servir, para que nós aprendamos a sentir que os desvios que nós fazemos com relação às leis divinas são frequentes, para que nós aprendamos que ter fé, sentir-se apoiado em Deus, não é esperar que Ele nos auxilie para que passemos no exame vestibular, compremos um novo carro, mudemos de casa, mas ter fé é dar-se em amor, mesmo quando sentirmos-nos necessitados de sermos nós os abraçados pelo amor. Ter fé é acreditar sempre, não perder a esperança, que cada vez que nós estivermos lembrando de Deus, orando em nome de Deus, percebendo a presença de Jesus, estaremos amparados pela pleiade de espíritos amorosos, pelos nossos mentores que estarão dispostos a nos mostrar o caminho. Muitas vezes esse caminho será doloroso, muitas vezes esse caminho parecerá interminável, mas nós, neste momento, não deixando que a fé vacile e tendo sempre a esperança de que Deus jamais nos abandona, nós seguiremos em frente. Seguiremos em frente fazendo as mudanças necessárias no ambiente que nós estivermos. Mudanças necessárias que às vezes significam dizer não. Mudanças necessárias que às vezes significam limitar o nosso tempo de ação. Mudanças necessárias que às vezes significam não participar da forma como nós pretendíamos, incentivados que estávamos pelo egoísmo, incentivados que estávamos pela prepotência, mas sim da forma como se necessita que nós participemos, porque acontece muito. Às vezes nós queremos participar de um grupo de estudos, para simplificar, e nós procuramos o tema, e procuramos um assunto, e vamos lá nos livros, e buscamos, e preparamos um bom portfólio para a reunião que vamos participar. E vamos lá para participar prepotentes, acreditando que ninguém pesquisou a informação do jeito que nós pesquisamos, mostrando uma falta de caridade expressiva, mostrando uma falta de esperança expressiva, porque deveríamos estar pensando que um grupo de cristãos reunidos para os estudos, a minha esperança é que esse grupo vai trazer informações que complementarão aquelas que nós já temos e que nos farão cristãos cada vez mais dignos do serviço que Jesus nos oferece, servir o próximo. E vamos lá prepotentes, e de repente, porque pode acontecer, a palavra não nos é dada naquela noite. Ou nós ficamos dentro da distribuição da palavra e da ordem, esperando que tenha um ou dois semelhantes nossos, que são nossos irmãos à nossa frente. E nós não temos a paciência para aguardar a nossa vez. Então fingimos que estamos tendo paciência.
mas se pudessem ver o movimento dos nossos pés, iriam ver que ele estava batendo no chão. Nós fingimos que estamos sendo dóceis e afáveis com aquele grupo. E se pudessem perceber os pensamentos, iriam ver que, na verdade, os lábios expressaram um sorriso que o coração não sentiu. Às vezes acontecerá de nós termos essas dificuldades. E neste momento, nós abandonamos a fé. Nós abandonamos a esperança. E saímos de lá pensando assim, no próxima vez eu não vou. Eu tinha fé que esse grupo ia ser melhor do que foi. Olha o julgamento. Eu tinha fé que esse grupo ia ser melhor do que foi. E deixamos de lado. E nem caridosos nós somos. Então, ter fé é crer sempre. É nunca sentir-se em dúvida. Ser caridoso é oferecer-se a serviço das situações que se desenrolarem à nossa frente, é oferecer-se a serviço do nosso próximo, sem nenhuma necessidade de nós termos comodidades para sermos caridosos, de nós termos condescendências. Somos especialistas, e é um fato, de sermos caridosos, mas nós queremos condescendência. Queremos que este Pai querido, Deus, seja condescendente com a nossa expressão caritativa. Então nós dizemos assim: olha, meu Pai, eu vou ser caridoso. Estarei presente no trabalho de caridade material da casa espírita que frequento, todo último sábado do mês, na parte da manhã inteirinha, exceto, Pai, em algum fim de semana que eu tenha que no sábado viajar para ver o jogo do meu clube de coração, que será no interior. É uma condescendência que nós pedimos. Nas nossas preces, nós começamos a orar. Olha, meu Pai, caridosamente eu estou colocando meu coração emocionado nessa prece fervorosa para aproximar-me de Ti. Mas eu te peço que hoje permita-me que eu deixe de orar pelos colegas de trabalho do local que eu exerço a minha profissão, porque estavam todos contra mim hoje. A caridade não admite essa condescendência. A caridade, ela é sofredora, como disse São Paulo. Ela é benigna, ela não tem inveja, ela não trata nada com leviandade e não pede nada em troca. Então, ser caridoso é oferecer-se sem escolher ou sem esperar nenhuma retribuição. Nós não precisamos de jornais, de rádios, nós não precisamos de grupos de amizade para divulgar que somos caridosos. Nós somos caridosos e ponto final. A caridade, ela é a expressão do amor de Jesus nas nossas ações. O amor que Jesus nos tem a cada minuto, a cada segundo, a cada respiração nossa, é um amor que expressa toda a sua caridade. Vamos relembrar, meus irmãozinhos, minhas virtudes queridas, é exatamente essa a nossa tarefa lá no planeta Terra. Eu precisarei mergulhar na carne para que eles possam perceber a importância do amor, para que eles possam perceber a importância que Deus oferece a cada um deles, esse Pai maravilhoso que jamais esquece qualquer um de seus filhos. É essa a expressão que nós temos que seguir, é essa a expressão que nós temos que colocar nos nossos lábios. Ser caridoso para poder aprender na prática, sentir o cheiro que Jesus sente quando é caridoso conosco, sentir a alegria de um abraço bem recebido, sentir a alegria de um aperto de mão, sentir a alegria de nós suspirarmos depois da troca de abraço, num alívio de felicidade, porque nos encontramos novamente. Claro que ser caridoso não é fácil. É mais fácil
Ao invés de nós guiarmos a nossa vida através da fé e da esperança com o coração, colocarmos os olhos que estão ligados mais ao intelecto, os olhos que estão ligados mais à razão. O coração está ligado mais ao sentimento, ligado mais ao diálogo com a consciência. É muito fácil a gente perceber. Se nós hoje sairmos daqui, esse grupo lindo, maravilhoso, que está neste evangelho gostoso, e nós resolvermos sair daqui agora e transformarmos-nos ali do lado de fora e dirigirmos-nos à Praça da República, transformados, e lá fazermos um discurso contra o governo, falando das maledicências e de todas as maldades que nós estamos vendo, com o governo estadual, federal, com a prefeitura. Nosso pequeno grupo, provavelmente, é só uma expectativa. Em meia hora será quadruplicado, quintuplicado. E se nós persistirmos lá por 2 horas, talvez nós possamos contar 5.000, 6.000 ou 7.000 de nós. Mas se nós mantivermos o nosso espírito cristão, saímos daqui mantendo o coração afável, mantendo a docilidade dos ensinamentos que vão revivendo através dos pensamentos, num diálogo das leis divinas que estão na nossa consciência com as nossas reflexões, e esse grupo chegar lá na Praça da República, e nós fizermos uma fileira e cada um de nós for abraçando, beijando no rosto cada um daqueles que estiverem lá abandonados, passando fome, passando frio, às vezes mal cheirosos, às vezes com o cabelo desdenhado, às vezes sem os dentes maltratados, com mau hálito. Se nós fizermos isso, todos nós fizermos isto, e isto é caridade, é fraternidade, depois de 3 horas continuaremos sendo somente nós. Ser caridoso e não deixar-se levar pela dúvida e deixar-se levar pelo coração, vai fazer, é claro, que nós tenhamos estas pequenas dificuldades. Jesus as teve quando esteve mergulhado no corpo físico. E ele sabia que o aprendizado nosso seria longo. Logo depois que ele nos passa as 9 bem-aventuranças, em uma das frases ele conclui: e o homem que seguir esta verdade terá fincado o seu castelo em terras rochosas e não sobre areia, e vindo o vento jamais o abalará, e vindo a tempestade de pedras jamais o abalará. Quando nós somos caridosos, aprendendo esta caridade com Jesus, que nos fala, está lá no livro dos Espíritos, que a caridade é a benevolência para com todos, a indulgência e o perdão das ofensas. Quando nós lembrarmos que a caridade são estes sentimentos, nós vamos perceber que não pode ser ousado, não pode ser utilizado, não pode ser bem visto pelos olhos da razão. Porque os olhos da razão não oferecerão o perdão aos nossos adversários políticos, aos nossos adversários religiosos. Olha só o ufanismo religioso que provoca. Olha só o ufanismo religioso, a que nível chega de destemperança dos corações humanos. Então nós precisamos ser caridosos a essa moda, benevolentes, indulgentes. Olhar o nosso próximo como irmão, perceber que é um espírito tal qual nós somos, em busca da evolução, procurando melhorar os seus equívocos e utilizando-se da bênção da reencarnação, da justiça divina, para aproximar-se cada vez mais do amor. Se nós tivermos esse espírito esperançoso, esta fé, nós vamos confiar não somente no que os olhos enxergam,
mas nós vamos confiar no sentimento que o amor vai nos trazendo, este aprendizado do amor. Nós vamos perceber que nós podemos a todo instante viver relações maravilhosamente grandiosas e não vazias. Nós saberemos o que falar, nós saberemos o que pensar em qualquer grupo que nós estivermos, porque quando se fala do amor, quando se fala da fé, quando se fala da esperança, nós estamos falando da presença de Jesus. E Jesus alegra-nos tanto, Jesus é tão importante em nossas vidas, que ele passou a ser de importância inequívoca para a humanidade. Conforme já dissemos várias vezes, a humanidade se reconhece antes e depois da chegada desta presença que a transformou, que a encaminhou para entender o amor. Quando nós somos verdadeiramente cristãos, nós poderemos nos mirar, não só em Jesus, mas em exemplos recentes, como a história conhecida de Madre Teresa de Calcutá, que foi homenageada a certa ocasião pelo príncipe Filipe da Inglaterra. E o Filipe disse: a senhora madre, é tão importante que nós resolvemos homenageá-las. Vai ser um banquete para 700 convidados. E ela sussurrou baixinho: mas meu príncipe, quanto vai gastar nesse jantar? E ele falou, e ela disse: eu posso lhe pedir. Ele falou: normalmente eu não costumo atender, mas vindo da senhora é provável que eu vá atender. O senhor poderia, ao invés de fazer este jantar, me dar esse dinheiro? Mas e os convidados? O senhor não se preocupe, eu vou visitá-los onde eles estiverem e comprometo-me agora com o Senhor a apertar a mão de cada um deles e dar um abraço. E então o príncipe oferece-lhe a verba do jantar em troca dos cumprimentos que ela faria para cada um dos que seriam convidados. E ela oferece-lhe para que ele tenha sempre a esperança na bondade, relatórios mensais da verba que ela recebeu, mostrando para ele onde estavam localizados as famílias que ela ouvia saciado da fome, da sede e do frio. Essa é a caridade de Jesus, a benevolência, a prática da caridade material, perdoando, a prática da caridade material, sendo indulgente, oferecendo a qualquer um dos nossos próximos, oferecendo a qualquer um dos nossos semelhantes, porque esses semelhantes um dia serão reconhecidos por nós como irmãos, serão irmãos nossos. Ah, já são irmãos nossos, mas serão, porque nós os reconheceremos como irmãos. Quando na jornada evolutiva chegarmos no momento de sentirmos-nos abraçados pelo amor, vivendo o exemplo verdadeiro de Jesus, tal qual Paulo disse: Senhor, já não sou mais eu quem vive, és tu, com teus ensinamentos, que vive em mim. Quando temos fé e temos esperança, cada tombo é um aprendizado, porque sabemos que é só querer levantar-se que Deus nos dá a mão, que Jesus nos auxilia. Quando estamos com esperança de melhorarmos-nos a cada dia, quando estamos com esperança de alcançarmos cada vez um estágio melhor na prática do amor, nós confiamos nos segredos do coração. Nós oferecemos-nos cada vez mais a confiar nos segredos do coração. Nós vamos buscar sempre o que para os demais é impossível. Nós vamos ter a esperança de que nada é impossível. Nós vamos ter a esperança que os dias são nublados alguns, ensolarados outros, apenas para que nós aprendamos a conviver com os dias nublados, com os dias chuvosos, com os dias ensolarados.
Nós iremos diante deste caminho esperançoso, diante desta fé que nos guia, caridosamente olhar para nós próprios e entender que a dor, ela não é uma escolha, mas a intensidade com que nós colocarmos esta dor em nosso caminho, esta sim é uma escolha nossa. Nós vamos começando a entender, com esta caridade, com a fé e com a esperança, de que todos os nossos semelhantes farão o seu caminho sozinho, como orientou o anjo de luz, como orientou o anjo luminoso ao monge. Trabalhe entre eles, ensina aqueles que precisam aprender, alfabetize-os, trabalhe na lavoura, ajude nos trabalhos coletivos, onde vai oferecer ajuda material, onde vai oferecer a oração. E se nós confiamos em Deus, e se nós temos a certeza da presença de Deus em nossas vidas, nós não vamos estranhar, por exemplo, a orfandade. Se existem órfãos, é porque todos nós, espíritos individualizados que somos, fazemos a nossa evolução espiritual sozinhos, espelhando-nos nos auxílios de Deus, espelhando-se nos exemplos do próximo, mas cada passo que nós damos, até podemos nos apoiar nos braços de Deus. Devemos e vamos nos apoiar nos braços de Jesus, mas o movimento dos passos tem que ser nosso. Nós temos a livre escolha para que nós possamos dar cada passo. Então, quando confiamos nesta presença divina, os passos são vigorosos, os lábios expressam o sorriso do coração, os olhos, quando lacrimejam, mostram a emoção sentida por ter percebido esta presença, beleza, bela de Deus entre nós. E quando nós estivermos nesse caminho, o respeito para com tudo que estiver à nossa volta, com o reino animal, com o reino vegetal, com a construção dos homens, com a construção constante de Deus, esse respeito será permanentemente demonstrado. E nós não precisaremos, neste momento caridosos, quando formos maioria, nesta caminhada honesta, nesta caminhada humilde e vigorosa, quando formos maioria, os jornais não precisarão noticiar que este ou aquele cidadão ou cidadã teve um ato de bravura, teve um ato de amor que a humanidade quase não reconhece. E provavelmente nos livros que nós vamos ler, esta humanidade vai ser apresentada como uma humanidade de amor. A civilização vai ser apresentada como uma civilização de caridade. E pequenas fábulas e pequenas histórias, como hoje nós ouvimos e como hoje nós sabemos, farão parte de um passado. Porque hoje, uma das fábulas, um dos contos, uma das ilustrações para que nós reconhecemos o mundo civilizado é expressada no conto daquele grupo de marinheiros que saíram para o alto mar. Perderam-se. E ficaram durante 3, 4 noites na pequena embarcação, o pequeno grupo perdido. E o sol se punha, a noite vinha, o sol renascia e nada. Passaram-se quase 10 dias, estavam terminando todas as provisões do pequeno barco. Um dos marinheiros resolve subir num mastro e sobe. E de lá de cima ele sorri. Estamos muito perto da civilização. Vejo um pequeno monte. Aos gritos. E alguém de baixo grita: um pequeno monte não quer dizer nada. Não, mas lá tem civilização, porque eu vejo uma árvore. E me parece a distância que num galho dela tem uma forca pendurada. Só pode ser civilização. Nós somos conhecidos desta forma hoje. Pela violência, pelo distrato que nós oferecemos ao nosso próximo. E mais tarde, quem sabe, quando nós somos maioria, nós seremos reconhecidos pela distribuição de gestos amorosos, de gestos fraternos. Nós seremos reconhecidos por muito nos amarmos. Nós seremos reconhecidos por muito nos cooperarmos, sermos realmente fraternos. Precisamos ter em nós a crença que Deus tem, a crença que Jesus tem em nós.
na sua caminhada evangélica, ele foi até os últimos dias, sempre oferecendo os melhores ensinamentos para todos os seus apóstolos, como a história reconhece, como a história chama. E quando Pedro ia negá-lo 3 vezes, ele fala: Pedro, Pedro, numa reprimenda amorosa com Pedro, que não estava muito satisfeito com o que os outros seus companheiros de jornadas haviam feito, deixado que o mestre o lavasse seus pés. Pedro, Pedro, o homem da terra é muito mais frágil do que perverso. Mas vai mudar, vai transformar-se. Quando fincar-se na fé, quando levar consigo a bengala da esperança e quando no seu caminhar não desperdiçar nenhuma oportunidade de praticar a caridade. A caridade a cada movimento, a caridade no olhar, a caridade no andar, a caridade no falar, não a voz que as cordas vocais colocam da boca para fora, mas a voz que, saindo das cordas vocais, foram impulsionadas pelo coração. Como vamos deixar de ter esperança? Como vamos deixar de ter fé? Como vamos deixar de sermos caridosos? Se nós sabemos, por todas as informações que nos chegam e por esta que hoje reflexionamos, que Jesus disse para a verdade, para a perseverança, mas a nossa tarefa é essa. Nós vamos agora mergulhar na terra para colocar no coração do homem o caminho para encontrar o amor. Ele vai ter que apoiar-se na fé, ele vai ter que apoiar-se na esperança, ele vai ter que ser caridoso e a escolha será individual. Uns compreenderão logo, outros levarão alguns anos. Os demais, talvez centenas de anos. E os trabalhadores da última hora, talvez 2 milhares de anos. E por isso que nós estamos aqui agora ainda, aprendendo e refletindo e procurando absorver estes ensinamentos. Que jamais esqueçamos que, como disse Paulo, não adianta nada falar todas as línguas universais, se nós não colocarmos a caridade em nossas ações. Não adianta nada engendrarmos planos, engendrarmos objetivos, se nós não tivermos fé em Deus e ter a certeza que tudo acontecerá de acordo com o esforço que fizermos para sermos homens de bem, para sermos homens do amor, para sermos cidadãos fraternos, universalmente abraçados pela caridade. Que nós possamos sentirmos-nos em fé e nesta fé percebermos que estamos sendo conduzidos por ela da mesma forma que uma criança é conduzida pela mão segura de seu pai. Que nós possamos ter esperança na certeza de que sempre nos será ofertado pela bondade divina as melhores situações, as melhores amizades, os melhores grupos, o melhor alimento, a melhor oração que estivermos precisando naquele momento para conversar com Deus, para perceber a presença de Jesus. E que nós possamos, nesse momento, começar a trilhar um caminho caridoso, espiritual e material, que não solicita concessão para ser praticado. Que Deus nos abençoe, que o seu amor esteja sempre derramado sobre nós, em forma de rosas perfumadas, como nós gostamos de sentir o cheiro, em formas de raios de luz, da cor que nós desejamos ser abrangidos pelos raios de luz. Que este Pai querido, que nos abraça
e que nos abençoa, possa ter infinitos colos, para que não precisemos ficar na fila para sentar em um deles. Que este Pai nos abençoe e nos ame para sempre. Que assim seja.